Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. E hoje eu quero conversar com você com o coração cheio de alegria e de esperança. Nós tivemos já 2 cultos maravilhosos e como Deus foi gracioso conosco. E eu queria conversar com você sobre uma igreja que glorifica Jesus e que vai fazer tão bem para nós. Uma igreja que, como pastor, eu sonho viver cada promessa de Deus, daquilo que Ele prometeu. E não é incomum, quando a gente fala de igreja, a gente retornar lá para Atos. Algumas vezes pessoas perguntam assim: pastor, você queria voltar para a igreja primitiva? Eu digo: eu não, eu gosto muito de um telão de LED, eu gosto do ar-condicionado, mas eu gosto muito do estilo de vida e da cultura da igreja primitiva. E eu queria compartilhar com você algo que eu creio que vai ser um princípio para nós este ano. Está lá em Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Em Atos aqui, você começa a ver Jesus construindo uma igreja. E ele não parte da estrutura, ele não parte de algum modelo, ele começa mudando os corações. Amém, meus irmãos? Ele começa a trabalhar com corações rendidos. Jesus começa a agir nos corações daquelas pessoas. E uma coisa que a gente precisa deixar logo claro é que essa igreja de Atos, principalmente descrita aqui em Atos capítulo 4, ela não é uma igreja perfeita. Ela não é uma comunidade perfeita, mas é uma comunidade de salvos. Onde Deus encontra um coração convertido, nasce a possibilidade de uma nova história, a história da redenção. E a gente precisa estar atento aqui a essa expressão, a essa frase: da multidão dos que creram, uma era a mente e era o coração deles. Era uma igreja alcançada pela fé. Não era uma igreja somente pela conveniência. Eu vou para a igreja porque é domingo, eu vou para a igreja porque é perto aqui da minha casa, é perto do bairro. Não, eu gosto do pessoal de lá. Não, aqui existia uma fé. Era mais do que um encontro, existia uma fé naquele lugar. Quantos me entendem? Diga amém. Sabe, mentes rendidas à verdade, corações quebrantados em amor. Eu estou sonhando em 2026, nós avancemos como igreja para um lugar assim. Corações abertos, mesas postas, mãos generosas. Isso é tudo reflexo de um povo cheio do Espírito Santo. E é uma igreja muito poderosa, porque em Atos capítulo 4, versículo 31, a palavra de Deus diz que enquanto eles reuniram, a presença de Deus tremia o lugar. Meus irmãos, um lugar com graça, sem espetáculo. Poder para a glória de Deus, um testemunho que nasce da comunhão. Eles estavam juntos não por causa da utilidade de estar junto, mas porque gostavam de estar juntos. Era uma família espiritual, era o evangelho visível. Tanto que a nova tradução da linguagem de hoje diz que eles pensavam e sentiam do mesmo modo. Não era apenas uma unidade intelectual. Não, era uma conversão profunda. Mentes alinhadas. São frutos de corações rendidos a Jesus. E não são alinhados porque eles estavam num programa de alinhamento. Não, mas é porque eles estavam debaixo do senhorio de Cristo. Quando Cristo governa o nosso interior, os nossos pensamentos começam a caminhar na mesma direção. Não é uniformidade forçada, é a harmonia promovida pela ação do Espírito Santo. E alguns poderiam perguntar assim:
Pastor, mas a igreja de Atos, eles deviam estar juntos há muito tempo. Eles eram muito parecidos para eles pensarem desse jeito. A Bíblia responde antes mesmo da gente perguntar. Em Atos capítulo 2, versículo 5, diz que eram homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Você imagina uma igreja de muitas nações. Você imagina uma igreja de pessoas de vários lugares. Uma das principais características da igreja de Atos era a sua unidade, uma mente, um só coração. Mas outra grande característica da igreja de Atos é que ela era feita, ela era repleta, era uma multidão de pessoas diferentes. Ou seja, a igreja de Jesus, a igreja onde o evangelho é pregado, ela não resiste à entrada de pessoas diferentes, amém? Sabe, ela impressionava pela diversidade, mas ela impressionava pela harmonia entre os diferentes. E é uma verdade, meus irmãos, o cristianismo não funciona numa cultura individualista e egoísta. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz que nós somos membros de um só corpo. Igreja não é um ajuntamento de iguais, mas um corpo costurado pela graça, amém, meus irmãos? Você pode repetir se a pessoa está do seu lado? Não é um ajuntamento de iguais uma igreja, mas um corpo costurado pela graça de Deus. Aleluia. Sabe, a unidade cristã não apaga diferenças, mas submete todas as nossas diferenças a Cristo. Todos nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, né? Somos um porque Cristo é o nosso Senhor. E a diversidade do corpo revela a imensa criatividade de Deus. E a unidade do corpo revela a autoridade de Deus sobre nós. Você já pensou em algo? A gente chama a gente de irmão. Olá, minha irmã. Olá. Eu acho ótimo, porque eu não consigo lembrar o nome das pessoas. Então é bom demais. O irmão é muito bom. Mas antes de você ser casado com sua esposa, você é irmão dela. Interessante isso. Antes dela ser seu marido, antes de ser seu esposo, é seu irmão, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Igreja é a comunidade dos irmãos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmãos, e isso é muito profundo. Isso é muito profundo, porque se vivermos uma fé verdadeira, olha o que eu vou lhe dizer aqui agora. Você vai chegar lá na Turquia, numa igreja evangélica, onde Jesus Cristo é o centro, e você vai dizer assim: bom dia, meu irmão. Minha primeira experiência na Inglaterra, quando eu fui numa conferência lá, saímos daqui, o avião atrasou, atrasamos no trânsito, eu cheguei já 40 minutos depois que o culto tinha começado. Eu lembro que eu nem troquei minha roupa, do aeroporto fui direto para a conferência, e quando eu cheguei na porta, tinha um inglês desse tamanho, né? E eu, com todo o meu inglês que eu tinha, good night. Ele olhou para mim e ele disse: hi, my brother. Eu falei, até achei estranho um inglês me abraçar assim, mas era um inglês que já tinha pegado já o espírito do brasileiro. Aí ele me chamou de irmão, e eu dormi naquele dia pensando nisso. O cara não me conhecia, nunca me viu, me deu um baita de um abraço, é inglês, é uma cultura mais fechada, mas meus irmãos, onde o evangelho existe, onde a graça de Deus desce no lugar, aonde a igreja de Jesus está sendo formada, ela tem um só coração. E aí o que acontece quando a gente fala assim: meu irmão ou minha irmã, nós não pertencemos apenas a Cristo de forma individual, pertencemos uns aos outros, porque pertencemos a Cristo. Vocês não entenderam? A gente vai começar a prestar conta uns para os outros, sim. A gente vai começar a viver uma família aqui, sim. Quando cada membro aceita o seu lugar, o corpo cresce. A unidade não é uniformidade, mas é unidade submissa a Jesus Cristo. Igreja nunca foi um lugar onde você frequenta. Igreja é uma família onde você pertence. Eu posso ouvir um amém? Se você só frequenta o lugar, você não faz parte. Mas a partir do momento em que você, sabe, a sua história começa a se misturar com a história daquele lugar, você começa a encontrar pessoas onde o seu coração encontra repouso naquele lugar, encontra segurança.
Pertencer à igreja não é ocupar um espaço, mas é pertencer a um corpo. Se um membro falha, todos sentem. Se um membro vive corretamente, a igreja avança. Isso não é linguagem para colocar em slide, não. Isso é a igreja viva de Jesus Cristo debaixo do senhorio de Cristo. É muito interessante porque, apesar do exemplo ser extremamente infantil, ele fala muito. Nós somos um corpo e precisamos nos entender como corpo de Cristo. Ter harmonia como corpo de Cristo, um só coração. Imagine um corpo onde o pé decide ser mão. O resultado não é promoção, irmãos. O resultado é cegueira. Alguém aqui? Imagine um joelho ressentido porque ele nunca aparece. E quer ser boca. Não, no corpo de Cristo é diferente. Ninguém é irrelevante. Porque ninguém é autônomo. Aleluia. Não torne supérfluo o meu exemplo. Aprofunde-o. Quando cada membro aceita o seu lugar diante de Cristo, o corpo anda, trabalha, respira. Quando o membro se rebela contra a sua função, quando não há harmonia, quando não tem um só coração, o corpo manca, sofre, adoece. Você já teve aquela farpazinha no seu dedo mindinho que você não tirou durante o dia? Quem já teve aquela farpazinha? Ela te incomodou o dia todo. Mas você já viu o tamanho daquela farpa? Ela é minúscula perto do seu corpo. Mas como ela incomoda, como ela te distrai, como ela tira a harmonia do seu dia. A igreja não precisa de membros, irmãos, que sejam brilhantes sozinhos, não. A gente precisa de gente que saiba que precisamos viver em harmonia uns com os outros. Porque uma pequena diferença pode mexer no corpo de Cristo. Isso não é metáfora bonita. É a sobrevivência da igreja. E uma das coisas que eu tenho vislumbrado como pastor para 2026 é que nós cresçamos nessa identidade de ser igreja de Jesus. Comunhão entre irmãos é uma coisa tão importante que Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 23, 24, ele diz assim, ó: se você estiver trazendo a sua oferta, presta atenção nisso aqui, ó. Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e se lembrar que você tem algum problema com o seu irmão, você deixa a sua oferta, não entregue e vai lá e resolva seu problema. Então depois você volte e oferte. Olha que coisa interessante. Você está na iminência de ofertar, Jesus diz assim: tem algum problema com o irmão? Espera aí. É importante que você volte e resolva. Por quê? Porque a gente às vezes imagina que a oferta compensa. Só que a oferta não compensa um coração quebrado em relação ao irmão. Quantos estão aqui? Amém? Não, mas eu sirvo a Jesus, eu toco, eu danço, eu prego. Deixa eu te falar, o altar não corrige o que só a reconciliação pode curar. Amém? Nós estamos aprendendo a ser igreja. Deus não quer receber o louvor quando o adorador ignora uma ferida aberta no corpo de um irmão, no coração de um irmão. Aonde não há reconciliação, o culto perde propósito. Mas onde há reconciliação, a adoração ganha verdade. Irmãos, precisamos ser essa igreja que realmente tem um só coração, a sua alma. Uma igreja que acolhe o necessitado, que olhe para o pobre, que cuide do doente, como em Jesus, lá no poço de Betseba, que suporta o que traia, como Jesus suportou Pedro, que visite o rico, que almoce o rico, como Jesus visitou com Zaqueu, que perdoe os imperdoáveis, como Jesus perdoou aquela mulher adúltera, que tenha amigos diferentes, como Paulo e Barnabé juntos. Irmãos, é uma igreja que realmente vive em união, em um só coração. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Só que para isso a gente precisa aprender a mais do que ver o outro. A gente precisa perceber o outro. Eu te falo isso porque eu sou ótimo para ver as coisas, mas eu sou difícil de perceber. Eu estou tentando me corrigir. Às vezes eu passo por tantas pessoas, mas eu não percebo o que está acontecendo. E não é incomum na minha vida eu dar mais valor à tarefa do que pessoas. Eu preciso trabalhar isso no meu coração. Jesus está trabalhando no meu coração a cada dia e tornando pessoas mais importantes do que tarefas. Agora, por exemplo, você vê uma pessoa dormindo na praça, você viu? Agora, quando a gente para dar atenção e abre espaço no nosso coração,
para sentir o cheiro daquela pessoa, saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Então a gente para de ver e começa a perceber. Quantos me entendem? Diga amém. Então ver é diferente de perceber. Ver é um ato dos olhos, perceber é um ato do coração. Ver mostra o que está acontecendo, mas perceber envolve a gente com aquilo. Quando a gente vê, a nossa vida é informada sobre o que está acontecendo. Mas quando a gente percebe, a nossa vida se compromete com aquilo que está acontecendo. A gente que vê dor e segue. Mas tem gente que percebe a dor e para. Ver apenas não transforma, mas perceber e respondendo gera mudança. Quantos estão me entendendo? Então, essa igreja de Atos, ela foi crescendo em um só coração. Uma grande família. E eu tenho aprendido que a maior prova que encontramos Jesus é quando alguém encontra Jesus em nós. A maior prova de que eu encontrei Jesus é quando alguém, quando me encontra, percebe o cheiro de Cristo na minha vida. É quando realmente o cristianismo começa a ser impregnado em nossas vidas, em tudo que fazemos. É interessante que durante muito tempo, isso ainda é um tabu na igreja, a gente ainda continua separando, né, o sagrado do que é secular. Mas não existe isso, irmãos. Nós vivemos na presença de Deus coronel. Nós estamos diante de Deus em todo o tempo. Deus é onipresente. Então tudo que fazemos, fazemos na presença de Deus. E nós precisamos aprender a viver o Evangelho de Jesus em qualquer de nossas áreas. Por exemplo, uma pessoa hoje de manhã brincou comigo. Ei, pastor, uma mensagem hoje, né, poderosa para a gente sair daqui bastante rico, né? Aí todo mundo começou a sorrir. Eu falei, não, sair rico da graça de Deus. Porque deixa eu te falar, quem tem Cristo vai trabalhar amanhã e vai trabalhar bem. Quem tem Cristo vai trabalhar amanhã como tem que trabalhar. E vai vir resultado do seu trabalho. A gente não vem para o culto para pedir a Deus aquilo que a gente pode conseguir através das nossas mãos. A gente vem para o culto para pedir aquilo que nós não conseguimos fazer. Por exemplo, ter o mesmo coração e estando num lugar com pessoas diferentes. Amém? Quando o Evangelho começa a ser impregnado em nossas vidas, não importa o que eu estou fazendo, eu faço de uma maneira que Cristo é visto, através da minha vida. E aí as pessoas deixam de ser cenário e passam a ser missão. Amém, meus irmãos? Eu lembro de uma vez que um casal entrou no meu escritório lá, né? E eu estava no automático preparando várias petições e tinha prazo naquele dia, E aí o casal era até amigo, e falou assim, pastor, Ricardo, nós vamos separar, eu não era pastor nesse tempo. Eu falei, qual o problema, tal, tá, vamos ver aqui. Aí de repente o Espírito Santo fala assim, você não vai fazer nada? Não é bem assim, ele falou assim, você não vai fazer nada, porque as pessoas pensam que Deus fala comigo assim, e aí Ricardo, você não vai fazer nada? Não, eu senti no meu coração que Deus falou que eu precisava fazer alguma coisa. Alguém está aqui, irmãos? Eu parei tudo. Eu falei assim, mas o que está acontecendo mesmo? Aí eles falaram, não é bem assim não, a gente pode conversar aqui. Irmão, comecei a aconselhar aquele casal. Eu encontro de vez em quando eles na rua agora com 3 filhos, olha que coisa maravilhosa. Sabe, quando você começa a viver o Evangelho, você para de ver e começa a perceber. Quantos estão aqui? Diga amém. E aí o versículo 42, ou versículo 32, parte B, diz assim, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era em comum. Presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Olha que igreja extraordinária. O texto não descreve perda de bens. O texto descreve a libertação do nosso coração em relação àquilo que a gente possui. Ou seja, era uma igreja onde a gente continua sendo dono do que nós somos, propriedade privada ainda existe ainda, amém? As coisas é que já não nos possuía, nós que possuíamos as coisas. O problema nunca foi ter algo. Deus nunca teve problema em abençoar alguém. O problema é quando você tem aquilo exclusivamente para você. E quando Jesus reina no coração, a posse deixa de ser a nossa identidade, o acúmulo deixa de ser a nossa segurança. E compartilhar é um fruto natural da nossa vida. Eles não consideravam tudo somente deles.
Sabe, não é uma ideologia aqui travestida de fé. Não, é o senhorio de Jesus aplicado em nossas vidas. Onde Cristo governa, o meu perde a força. Amém, irmãos? Quando Cristo governa, o nosso nasce sem esforço. Aleluia! A comunhão verdadeira não começa no bolso. A comunhão verdadeira começa no coração. E o coração comanda todas as coisas. Por exemplo, lá em casa tem um sofá que não é nosso mais. Ele é dos adolescentes. É, de verdade, irmãos. Eu nunca vi um sofá caber 18 pessoas. Uns ficam em cima, outros ficam embaixo, outros ficam pendurados. E é um sofá que eu preciso lavar ele de 2 em 2 meses. Se ele fosse só meu, ele estava limpinho. Nem estava quebrada a lateral, nem estava com um buraquinho no meio. Mas ele não é meu. Sabe o que ele é? Ele é de um monte de adolescente que frequenta lá em casa. E os adolescentes têm uma liturgia muito diferente para a igreja nas casas dele. Primeiro eles vão para a quadra, suam bastante, ficam bem suados. Depois eles vão para dentro de uma sala com ar-condicionado. É um jeito muito estranho de você começar um culto depois que você vem de um... Irmão, o cheiro da sala... Esses dias minha esposa chegou assim, olha, eu acho que o Kobe está fazendo alguma coisa naquela sala. Né? O Kobe é o nosso cachorrinho. Né? Eu falei, não é o Kobe não. Eu descobri ontem. É 18 hormônios ambulantes que estavam lá dentro depois de um jogo de basquete. Irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem coisa mais maravilhosa do que o seu coração ser livre para você doar aquilo que Deus permitiu que você conquistasse. Vamos lá, tem alguém aqui? Amém? Amém? Tem uns irmãos que estão comprando uns carros bonitos agora aqui. Aqueles carros, aqueles interiores agora brancos, né? Aquele couro, gelo branco. Irmão, eu estou doido para indicar umas pessoas para você levar para casa. Vem no culto dos adolescentes sábado. Né? Estão precisando de Uber. E você fala, o meu carro. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nunca, jamais, você vai ver um pastor dessa igreja te obrigando a fazer alguma coisa. Mas quando o evangelho entrar no seu coração e a gente começar a ter só um coração, você vai ver, a tua churrasqueira vai ser de muita gente. O seu carro vai ser de muita gente, sabia? Porque o governo de Jesus em nosso coração, ele faz as nossas mãos abrirem com muita alegria. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Tá, pastor, isso é utopia. Bem, para os homens talvez seja, mas não para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que da multidão dos que creram, eles tinham um só coração e uma só alma. Sabe, igreja cresce a vida na vida. Não é culto no culto não. Tem alguém aqui? Posso ouvir um amém, irmãos? Sabe, ser intensos e intencionais para este ano. Sabe, mas qual é o desafio disso? Nós temos um desafio imenso. O maior desafio é que a gente tem que fazer isso com gente diferente da gente. Gente difícil, talvez igual a você e a mim. Irmão, eu sou uma pessoa muito difícil. Eu fiquei com o tempo perguntando para Jesus, Jesus, como é que eu sou pastor? É sério. É porque eu não sou aquele pastor tipo assim, que gosta de ir na casa dos outros, comer. Irmão, eu quero consertar uma coisa. Eu falo isso no culto, mas me convida. Ninguém me convidou para nada esse ano passado. Tá certo que eu não vou de vez em quando, irmão. Eu digo não, mas eu não tive um convite pro dia 31, pro dia 25, pro Natal. Irmão, quando eu falo assim que eu não gosto, é só uma maneira de dizer assim que eu sou esquisito. Mas pode me convidar, que vai me curando. Ninguém me convidou. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa que se Jesus não tratar e eu tiver uma tarefa, eu saio da minha casa e você vai estar com o pneu furado, eu passo por você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu sou como um míssil, eu tenho uma missão. Só que eu estou aprendendo a parar. Eu tenho que parar, eu tenho que ver, eu tenho que perceber. É interessante porque a gente vai conviver com pessoas muito diferentes. Por exemplo, nós temos um pastor aqui na igreja que ele só almoça 2 dias na casa dele. Os outros 365, 364 na casa dos outros. O pastor Glaucio, né? Aonde o Glaucio está em todo lugar. Ele come tudo quanto é lugar. É um negócio maravilhoso, irmão. Eu falei, meu Deus, ele está na foto lá. Está em tal lugar, está em tal lugar. Sim, irmãos, tem pessoas que são assim. A comunidade cristã não é um lugar, presta atenção no que eu vou lhe dizer, onde as falhas desaparecem. Não, é onde as falhas são tratadas à luz da graça de Deus. Vamos lá. A gente não foi chamado para viver o ideal, irmãos. A gente foi chamado para viver o real. E o real são pessoas reais. E é exatamente nessas falhas, nessas tensões, nessas esquisitices que a gente vai aprendendo a caminhar no ritmo do reino de Deus. Aleluia! Sabe? É onde a graça deixa de ser um discurso e começa a se tornar a vida na vida. Essa é a igreja que eu estou sonhando.
Que a gente mergulhe nesse evangelho. Que aconteça debaixo do reino de Deus. Olha só. Nós somos cheios de histórias que nós não queríamos carregar. Amém? Somos. Mas na igreja, essas histórias começam a ser contadas e remidas por causa dessa comunidade de fé que a gente anda. Amém, meus irmãos? Deixa eu te mostrar duas imagens aqui. Coloca para mim aqui. Olha só. Nós temos um jardim feito a dedo pelos homens. E nós temos uma floresta virgem. Pelo menos é o que o Google me disse. De verdade agora, sem pegadinha, sem nada. Qual é dos dois que a gente acha melhor? Gosta mais, acha mais bonito? Qual é, irmão? Vamos lá. Qual é? Número 1 ou número 2? Número 1. Olha só que beleza. Tudo organizado, já viu? Tá tudo aqui, ó. Os irmãos das 8h30. Os irmãos das 10h30. Os irmãos das 17h. E a gente agora, das 19h. Tudo separado. Todo mundo, ó. Ninguém toca em ninguém. Tudo limpinho. Cada macaco no seu galho. Tá tudo organizado. Quanto você está entendendo? Diga amém, irmão. Aí a gente vai agora para onde Deus, sabe, deixou somente para Ele tocar a mão. Aqui tem a mão do homem, aqui só tem a mão de Deus. Olha, e aí, gostou? Só em entrar aqui, já está assim uma agonia, não dá? Né? Deixa eu explicar uma coisa para você, irmão. Normalmente, a gente gosta mais desse lugar. Mas a igreja é mais parecida com esse lugar aqui. Deixa eu te explicar isso. Passa para mim aí. Olha só. Aqui, o jardim é planejado e cheio de controle humano. Aqui tem alguém todo dia cortando, tirando umas plantinhas que não pode ter. Aqui a escolha é seletiva. Só fica aqui quem o dono do jardim quer. Aqui a poda é estratégica, cada um tem que ser do tamanho certo, ninguém pode, sabe, entendeu? Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora aqui não, a floresta virgem cresce sem pedir permissão, não tem roteiro rígido, avança por força, não por projeto. Aqui não é estética, a estética não é previsível. Aqui tudo organicamente é verdadeiro. Ali não tem né, whey protein, não tem essas coisas para a gente ficar bonito, né? Ali é tudo mesmo assim, na tora mesmo, ali é vida na vida. Agora aqui não, aqui tudo é ordem imposta por fora. Aqui o homem tem que tocar a mão. Aqui é estética humana e ali é estética divina. Agora você acha como é que deve ser uma igreja? Tem alguém aqui? Poxa, pastor, eu gostava tanto do jardim. Não, eu gosto também, pode fazer o jardim, irmão. Mas o fato é que a gente precisa entender o que Deus quer gerar. Jesus não nos chamou, presta atenção, irmão. Jesus não nos chamou para cuidarmos de canteiros decorativos perfeitos, amém? Vamos lá. Tem alguém aqui, irmão? Você pode dar um aleluia, só para assim, tipo assim, você está comigo, amém? Jesus nos chamou para te dar frutos, mesmo em terreno irregular. O reino de Deus se parece menos com o jardim ornamental e mais com uma floresta viva, onde cresce, se entrelaça, se confronta e tudo permanece junto. Amém, irmãos? É difícil, mas esse é o caminho da igreja. No jardim, as plantas foram artificialmente colocadas. Deixa os jardins aqui, deixa aqui. Bota aqui, deixa os dois aqui. É pedagógico. Deixa aqui, bota aqui no telão. No jardim, as plantas foram artificialmente colocadas. Tem um tema o jardim. Cada um cresce sem atrito, já viu? Tudo. Mas é preciso de um controle, de uma imposição. Na floresta virgem, as plantas se entrelaçam. Irmão, eu acho lindo demais. Elas raspam entre si, já viu? Pele com pele, amém, irmãos? Amém? Alguém está entendendo aqui? Precisa desenhar ou tá bom? Sabe?
é a ortiga misturando com a trepadeira. Não, vocês não entenderam, né? É porque aqui é tudo florzinho, irmão. É tudo gente bonitinha. Mas na floresta, mistura tudo. Você vai conviver com gente muito diferente de você. Às vezes a gente se arranha na floresta, mas é só lá que a gente tem contato pele com pele. O jardim evita conflitos. A floresta transforma conflito em maturidade. Olha só, vai crescer. Sabe, uma imagem fala de proteção estética, outra fala de vida orgânica. E isso é igreja. Jesus não formou um povo isolado para não se ferir. Eu posso falar isso de novo? Jesus não formou um povo isolado para não se ferir. Jesus formou um corpo redimido pela graça para amar o diferente, mesmo no atrito. Igreja não é um lugar de ausência de dor, mas é a presença da graça que na dor a redime. O reino de Deus se parece menos com plantas organizadas e mais com vidas entrelaçadas. Então a pergunta afinal é que imagem dessa testemunha melhor do que a igreja? É essa. Sabe, irmão, não é quem é tradicional ou pentecostal, é calvinista, arminiano, gosta de worship, gosta de hino da harpa, parede preta, vitrais coloridos. Irmão, isso não é estética. Sabe, esse ano vai ser um ano onde, deixa eu avisar logo aqui, é um ano eleitoral. E é em nome de Jesus. Não serão partidos políticos que dividirão os nossos corações. Eu estou ouvindo um amém mesmo aqui, irmão. Irmão, no dia que eu vier de vermelho para cá, não pense nada não. E no dia que eu vier de verde, não pense nada também não. Você quer conversar com política comigo? Vamos ali fora, eu respeito você. Eu até aceito que você torça pro Vasco, ó. Você viu? Olha lá, Solon. Tenho que amar o Solon. Irmãos, pelo amor de Deus. Nós somos um povo que tem que viver num só coração. Pastor, mas não é possível que um cristão tenha isso ou isso. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, deixe a graça fazer aquilo que você não fará pela força do seu braço. Em nome de Jesus, nós precisamos ser um só corpo. Sabe, e às vezes as pessoas, elas querem que a igreja, pintam a igreja como se ela não tivesse problema. Meu Deus, irmãos, que coisa difícil. Igreja é um lugar de muita gente diferente, que vai viver debaixo da graça de Deus. Ó, a gente só tem 3 irmãos e ainda briga. A gente tem família pequena e ainda tem discussão. Irmãos, o lugar onde nós estamos, chamado igreja, e onde a graça de Deus é derramada, onde nós vamos ter um só coração, amém? Quantos estão aqui? O ego diminui, a graça circula e o amor suporta. Por isso eu te pergunto, como é que vai ser esse seu ano? Seu ano vai ser igual ao anterior? Não, pastor, meu ano é cheio de meta, meu ano é cheio de... Não, eu estou perguntando uma coisa. Sua vida terá mais espaços para as pessoas diferentes de você? Sua agenda vai estar mais aberta para a gente? Porque a igreja é o lugar de relacionamentos redimidos. E só para a gente não perder o costume, porque pastor gosta disso demais, repete para a pessoa que está do seu lado: amar pessoas difíceis é laboratório do céu na terra. Aleluia, irmãos. Irmãos, é isso que a gente precisa viver. Porque tem gente que prega, profetiza, canta, toca, dança, faz de tudo, mas não se relaciona. Não sabem conhecer e nem serem conhecidas. E a igreja é um lugar onde o amor não pode ser um mistério para nós. Tem gente que tem competências em muitas áreas, mas não sabem ser amadas e nem amar. Se queremos ser cristãos, precisamos ser parecidos com Jesus. E não dá para ser amargo, individualista. Cristão não é aderir a uma conduta moral. Uma conduta moral sem a graça vira só
moralidade externa. O cristão não é carregar um rótulo religioso, ter uma liturgia. Não, ela pode ser vazia. O amor é o teste. O perdão é a prova. Então nós precisamos orar para que Jesus gere esse ambiente. E alguns perguntam, pastor, mas o evangelho falhou, o cristianismo falhou. Não, o que falhou foi a igreja em entender e aplicá-lo. É interessante que depois do primeiro culto hoje, uma pessoa chegou para mim e disse assim, mas como é isso mesmo? Como é que vai acontecer mesmo? É tudo muito lindo, está tudo muito lindo, mas como é que vai acontecer? Eu digo, não sei. Mas eu sei que tem um ingrediente que faz tudo isso acontecer. É o que está lá no versículo 33, de Atos 4. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia uma abundante graça. Graça, favor imerecido. Graça, presente de Deus para aqueles que não merecem. Graça é sempre não merecida e sempre transformadora na pessoa que não merece. Graça de Deus. Um dos maiores milagres que existem no Evangelho é a graça de Deus, quando ela toca alguém e restaura aquilo que era uma tremenda imperfeição, aquilo que era um tremendo problema, restaura aquela pessoa em um filho de Deus. A graça nunca foi para os graciosos e o amor nunca foi para os mais amáveis. A graça ela sempre foi para baixo. A graça é sempre para aquele que precisa. A graça tem quase cheiro de escândalo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, a graça é aquela que toca as áreas da nossa vida, onde nós temos vergonha, onde nós temos, sabe, não temos coragem de mostrar para os outros, as áreas escuras da nossa alma, e então ela nos muda pelo poder do amor de Cristo Jesus. Porque quando a graça toca os que estão perdidos em sua maldade, ela começa a mostrar a bondade de Cristo para elas. E quando a graça toca aqueles que estão totalmente cheios da certeza que são bons, a graça começa a mostrar para eles o quanto o coração deles é cheio de pecados. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A graça de Jesus não vem para dizer quem está certo. A graça de Jesus vem para transformar quem precisa. E a graça não cria dois grupos, os certos e os errados. Não. A graça de Deus, ela não gera vencedores. Aliás, só vence quem deixa a graça vencê-lo. É como quem está se afogando. A graça é a última boia para o náufrago. Mas para quem se acha justo e acha que consegue nadar sozinho no mar dos seus pecados, e acha que tem sua moral intacta o suficiente para viver a vida que precisa, a graça é um peso que vai afundar você até no mais alto, no mais profundo do abismo da sua alma, até que você encontre a escuridão pela qual você será livre. Para o que está afundando em seus pecados, em sua tristeza, em sua desesperança, a graça é o último salva-vidas. Mas para quem acha que está seguro na sua ilha moral, a graça é um peso. E eu oro para que a graça de Deus seja derramada nessa igreja, porque no dia que a graça de Deus for derramada nessa igreja, olha para mim, o pecado aqui não vai ser mais um problema. Eu sonho com uma igreja onde o pecado não seja um problema. Você sabe quando é que o pecado é um problema? É quando ele não é confessado. O pecado é um problema na igreja quando ele não é confessado. Só que a graça, ela oferece um ambiente onde o pecado que habita em nosso coração tem a oportunidade de se manifestar. A graça cria um ambiente seguro para a verdade. Quantos me entendem? Diga amém. A verdade é o único caminho verdadeiro para a mudança. Ah, peraí, Ricardo. Você está dizendo que eu tenho que mostrar a minha verdade para as pessoas? Mas o que elas vão achar de mim depois que elas souberem a verdade de quem eu sou?
Irmãos, uma igreja que não consegue ouvir a verdade de um irmão, que não consegue compartilhar as histórias do nosso coração, que não divide sobre o outro a confissão dos nossos pecados, que não ora uns pelos outros, deixa eu te dizer, é uma igreja que está dizendo assim, ó, guarde a tua verdade dentro de você, contenha ela dentro de você, eu prefiro a encenação de quem você é. Quando uma igreja não está preparada para a verdade, é porque a graça de Deus não derramou sobre essa igreja. Preferimos o silêncio à confissão, a aparência à luz verdadeira. Preferimos viver na doença e viver na cura. Sabe, a alma adoece sem a graça e a verdade numa igreja. Vivemos uma encenação corajosa. Pecado escondido, irmãos, ele apodrece a alma. E a graça, a graça, maravilhosa graça. Se essa graça descesse agora sobre o coração de cada um de nós aqui agora, sabe, você se sentiria em paz para dizer tudo o que você deseja para Jesus. Porque onde a graça desce, nós temos liberdade para expor o mais esquisito do nosso coração. Porque Jesus não veio para nos ensinar a fingir melhor. Jesus veio para nos livrar, sabe, da mentira de sermos perfeitos. Tem alguém aqui? Alguns pastores tentam pintar as suas igrejas como super virtuosas. Eu nem tento, irmãos. Nós somos uma igreja de milhares de pessoas, não dá nem para inventar muita coisa. Quem está nos visitando aqui hoje? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão bem alta aí. Seja muito bem-vindo, né? E eu quero te dizer que nós somos uma igreja onde Cristo é o centro, mas a gente está em obras. Qualquer coisa aí nos perdoe pela confusão, tá bom? Nós estamos em obra, irmão. Acho que esse deveria ser o crachá da nossa igreja. Nós estamos em obras. Porque as pessoas acham que vêm para a igreja para um lugar perfeito, irmãos. Uma irmã um dia chegou para mim assim, ela não foi assim muito dura, ela só foi assim um pouco desaforada. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, os crentes são muito arrogantes. Esse povo acha que todo mundo é santo. Eu falei: irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa assim. Eu não sei se era irmã, mas eu tratei ela assim. Eu falei: irmã, a gente é o único povo que está dizendo que precisa ser salvo. Quem está precisando ser salvo não pode ser orgulhoso de nada não, irmã. Olha, eu mesmo, se a graça de Deus não me salvar, eu não sirvo para nada. Ela disse: é só o senhor que pensa isso, o outro pensa que você é santo. Irmão, igreja não é lugar de santidade, assim, de pessoas santas, perfeitas, não. Aqui é o lugar onde Deus está trabalhando em nós para nós sermos parecidos com Jesus, amém? Ninguém chega na melhor forma na igreja. As pessoas, elas às vezes vêm para uma igreja como a nossa e querem encontrar pessoas perfeitas. Deixa eu explicar logo para você que está nos visitando aqui, para você ter paz. Tem 3 tipos de pessoas no mínimo aqui nessa igreja. A primeira, classificar é sempre, né, ruim, mas é para você ter ideia. A primeira, é um povo cheio do Espírito Santo. Pensa na labareda de fogo, irmão. É uns irmãos avivados, sabe? Nesse culto parece que tem pouco, mas nos outros tem demais. Irmão, é um monte de gente avivada, um povo gritando, aleluia para lá, aleluia para cá, oração, jejum, um monte de coisa. Aleluia. Não vale depois que eu falo. É o primeiro tipo de pessoa. Segundo, é um bando religioso. Já está na igreja há 6 anos, 8 anos. Tem uns que vieram de outras igrejas, trouxeram as religiões das outras, vieram para cá, misturaram tudo, virou uma religiosidade terrível. É um povo que, se sentar no lugar dele, ele fica com raiva. Se o culto demorar mais de 2 horas, fala assim, é um irmão que pensa num povo. É um povo que dá nota para o culto. É um povo que é um povo difícil. É mesmo, pastor? Não, mas tem o terceiro. Qual? Os desviados. Os que estão perdidos. Tem os que só frequentam. Vem para a igreja, chora, adora, levanta as mãos e no outro dia está na bagaceira. Essa é a nossa igreja, aleluia. Pronto, irmão, fazer o quê? Ninguém muda ninguém, irmão. Mas a graça de Deus muda. E onde o ambiente é saturado pela graça, o não convertido se converte, o religioso se torna cristão de verdade e o que já é cristão se santifica.
Sabe, a gente precisa entender isso. Porque um ambiente onde a graça de Deus desce é um ambiente onde a gente tem a liberdade de ser a gente mesmo. Aleluia, irmão. Pensa numa coisa que eu gosto, é ser eu mesmo. Sabe, quando eu encontro assim, uns dois amigos assim de longa data, a gente pode ser a gente mesmo. É bom demais, irmãos. Sabe, pode falar coisa que ninguém pode ouvir. Oh, aleluia, é um lugar bom. Sabe, um lugar ruim, onde você tem que fingir. Sabe, onde Jesus está presente, meu Deus. A verdade perde a vergonha de aparecer. E a cura encontra lugar para acontecer, irmão. Onde Jesus está presente, onde tem graça, a alma respira. Sabe, nós nascemos para funcionar num ambiente de liberdade, aleluia. Sabe, a gente não está aqui para produzir um produto gospel, um culto religioso gostoso aos domingos, não. Nós estamos aqui para viver uma família, sabe, construir um lugar onde nós temos um só coração, uma só alma, sabe, onde pessoas diferentes se encontram em paz umas com as outras, a harmonia, uma família de redimidos, aleluia, meus irmãos. E que a gente viva, por exemplo, do Gálatas 6:1. Aliás, você pode ficar de pé. Olha só o que diz Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, tipo assim, pisou na jaca, errou, amém, irmãos? Melhor tradução. Pecou, traiu você, te entristeceu, amém? Diga assim, nós que somos espirituais, aleluia, irmão. Uma profecia aí, nós que somos espirituais. Restaure essa pessoa com o espírito de brandura. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Olha que coisa linda, irmão. Não é para criticar, não é para punir, é para restaurar. Ei, olha para mim aqui. Um ambiente cheio da graça de Deus. É um lugar onde nós guardamos as nossas críticas. Por quê? Porque a gente pode precisar de perdão antes do final do dia. Tem alguém aqui, irmãos? Amém? Salvação não é para onde eu vou. Salvação é o que eu estou me tornando. É o tipo de pessoa que eu estou me tornando. Salvação não é uma vida que vai ser inaugurada quando Jesus voltar, não. Salvação é uma vida inaugurada agora, a imagem de Jesus aqui na terra. Deus não nos salva apenas do inferno, Deus nos salva para viver a semelhança de Cristo aqui agora. A cruz não é só perdão de culpa, de pecados. É a morte do velho homem. Ressurreição não é só esperança escatológica, não é só futura. Não, é o poder para viver o que Jesus tem para nós agora. Por isso essa mensagem de hoje, ela não é para a gente sair daqui aplaudindo, não. É para a gente sair rendido. É para a gente viver o arrependimento e o compromisso, irmãos. Essa é a igreja que eu sonho, um lugar de esperança. Pastor, o senhor não está sonhando assim com um lugar assim meio impossível. Não, não, irmãos, ele é impossível. Ele só é possível se a graça de Deus estiver sobre nós. E deixa eu te falar uma coisa. Você pode até não concordar, mas você precisa desse lugar. Eu preciso desse lugar. O meu coração machucado precisa desse lugar. A minha alma que um dia está triste precisa desse lugar. Irmão, deixa eu te falar. Muitas pessoas perguntam assim: pastor, o senhor já mandou 2 filhos para os Estados Unidos, o terceiro está indo daqui a alguns anos. O senhor não está pretendendo ir, não? Eu falei, não. Você não tem vontade de ir para outro lugar? Eu tenho, não. Sabe por que eu aprendi uma coisa, irmãos? Meu bem-estar. Eu, Ricardo Damasceno, eu aprendi à luz das Escrituras e a duras custas. O meu bem-estar não tem a ver com concreto, organização, grandes jardins floridos e bonitos. O meu bem-estar tem a ver com as pessoas com quem eu convivo. O meu coração precisa de pessoas, e eu as encontrei aqui nessa cidade. Eu as encontrei aqui. Imperatriz me deu tudo o que eu não tinha. Me deu uma profissão, me deu recursos, me deu minha esposa. Mas principalmente ela me deu uma família espiritual. Irmãos, eu tenho homens que têm autoridade sobre a minha vida.
de falar o que quiserem, a hora que quiserem comigo. Eu dei a eles essa autoridade. Tanto que depois que eu acabei de pregar, hoje de manhã, um falou para mim assim, tu começou meio bagunçado, não sabia para onde ia, né? Mas no final tu se arrumou e foi muito bem. Eu falei, miserável, vem pregar no meu lugar. Não falei não. Mas eu preciso dele. Sabe o que eu fiz? Eu ouvi ele, cheguei lá em casa, peguei meu iPad, normalmente eu nem revejo a pregação. Eu falei, ele disse que eu comecei a me atrapalhar, será que foi mesmo? Aí eu digo, eu vou tirar isso aqui, 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 pronto. É por isso que eu estou terminando mais cedo. Irmão, sabe o que é isso? É quando uma planta entra no meio da outra planta e eles vão tocando. Não é um jardim onde todo mundo está no seu lugar. Porque eu poderia dizer assim, cuida da tua vida, que eu cuido da minha, cada um com seus problemas. Não, eu preciso de pessoas que falem o meu coração. O corpo de Cristo é o lugar onde eu encontro a solução para os problemas que eu não tenho solução. Deixa eu te falar uma coisa aqui, e eu não preciso ser profeta para dizer isso. A tua solução está com alguma pessoa no corpo de Cristo aqui dessa igreja aqui, ó. Aqui alguém tem uma palavra para você. Porque Jesus juntou um corpo justamente para fazer isso. E é isso que nós precisamos ser. Uma igreja de um só coração. De uma só alma. Onde a graça de Deus desça sobre nós. E talvez alguns falem assim, isso é muito... pastor, você está sonhando muito alto. Isso, olha, cuidado, que isso aí isso é ideal demais. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus nunca vai ficar zangado por alguém crer demais em algo que Ele falou que pode acontecer. E eu oro para que Jesus faça isso conosco aqui. Talvez hoje seja um culto diferente, né? Algumas pessoas talvez venham para um culto onde querem uma ação poderosa de Deus, onde querem uma unção poderosa de Deus. Deixa eu te dizer, não existe unção maior, não existe poder maior do que Deus pegar diferentes e fazerem um só corpo. Isso é a igreja de Jesus. Um lugar onde eu tenho o meu coração, onde eu posso colocar o meu coração diante do outro. Sabe, alguém pode guardar o meu coração. Um lugar onde eu posso compartilhar o meu coração. Deixa eu te falar, a tua alma anseia por isso. Esses dias meditando sobre a igreja, eu fiquei pensando. Jesus falou que a gente não podia fazer nada sem o Espírito Santo de Deus descer. Aí eu falei, antes do Espírito Santo a gente se dava em casamento. Antes do Espírito Santo a gente tinha família. Antes do Espírito Santo a gente trabalhava. Antes dele descer sobre nós. Antes do Pentecostes. Eu fiquei pensando em muitas coisas. Eu falei, o que a gente não tinha antes do Espírito Santo mesmo? E aí eu lendo Martyn Lloyd-Jones, em seu livro sobre o Espírito Santo, ele diz assim: o maior presente que a descida do Espírito Santo nos deu, depois da presença do Cristo dentro de nós, é o corpo de Cristo, é a igreja. É o maior presente. E é o maior presente mesmo, meus irmãos. Se um dia nós vivermos, se um dia você viver tudo o que a palavra de Deus nos diz para viver como igreja, você vai experimentar um pouco daquilo que Jesus ensinou na sua oração. Que seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. É por isso que nós temos que construir a nossa vida a partir dessa fé. Sabe, para viver o Evangelho é preciso de fé, irmãos. Não precisa de fé apenas para crer no milagre, não. É preciso de fé para acreditar que diferentes podem viver em harmonia, em família, num só lugar. Que nós somos irmãos em Cristo. E que nós não somos o lugar onde frequentamos. Nós somos uma família onde nós pertencemos. Onde o que é meu também um dia vai te ser seu, vai te ajudar. Irmãos, isso é um lugar onde só Cristo pode fazer. Quantos me entendem? E a sua alma precisa disso. Você precisa disso. E eu oro para que isso venha sobre nós agora. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo deixa sobre nós agora. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo deixa sobre nós agora. Fecha teus olhos. E aquilo que Cristo ministrou ao seu coração, comece a orar agora. Com as suas próprias palavras. Comece a orar agora.
Comece a entrar nesse momento de adoração agora, sabe? Comece a clamar por isso agora. Espírito Santo de Deus, age sobre nós, forma essa igreja, esse lugar extraordinário, para que a tua presença seja visível e perceptível através do teu Espírito, mas através das nossas vidas. No nome de Jesus é o que nós oramos, para a glória